Fala aí galera do Telegram, tudo bom? E aí, tranquilo? Lembrando que esse é o vídeo exclusivo, né, pra vocês. Então, o tema que foi votado no grupo, né, pro vídeo dessa segunda-feira é sobre o fator emocional, né, a importância do fator emocional e o que o fator emocional desestabilizado, né, pode causar na luta. Então, primeiramente, queria dizer que eu, né, quem me acompanha aí, sabe o quanto que eu dou valor para essa parte. Eu particularmente entendo que a parte psicológica numa luta ela é fundamental. Quem é meu aluno, né? Toda segunda-feira recebe aí uma mensagem de motivação, de reflexão. Eu entendo que esse tipo de relacionamento, né? Esse tipo de cuidado que o professor tem com o aluno fortalece muito um ponto importantíssimo, que é o emocional, que é o psicológico. E então, galera, essa ideia de se preocupar com o lado emocional do nosso aluno é fundamental. E aí, assim, o que isso se reflete na luta, né? O que tem a ver o lado emocional com a luta? Uma coisa que eu gosto de dar sempre exemplo é, imagina você, tá? Tá andando no lugar e toma um susto. Aí você sente medo naquele momento. Foi algo que aconteceu ali no momento psicológico, né? Porque ainda não te afetou fisicamente, né? Não foi uma agressão física, foi um susto. Porém, você depois vai ficar com a musculatura toda dolorida, toda contraída, possivelmente essa região aqui do pescoço, né? Dependendo da situação, às vezes a pessoa ela tem uma descarga de adrenalina tão forte, tem gente que desmaia, né? Ou tem outras complicações, tem gente que desenvolve algum problema emocional, tipo a diabetes sobe, tem gente que a gente chama de diabetes emocional, tem problema de pressão arterial emocional e tudo. Então assim, o lado emocional ele vai se refletir no lado químico, né? E esse lado químico, que é isso? Vai gerar um hormônio ou alguns hormônios, e esses hormônios vão gerar uma reação física. E essa reação física pode vir de várias formas, como eu falei, uma musculatura contraída, ou algum tipo de distúrbio, né, no organismo aí, que é muito ruim. E algumas patologias elas são psicossomáticas, né, elas são refletidas fisicamente de uma questão emocional. Por que é importante a gente entender isso? Porque se você estiver mal psicologicamente, emocionalmente por uma luta, você não está normal, né? Você já está com um desgaste que não é o teu normal, não é o teu comum. Então, naquela luta ali, toda a tua parte fisiológica, de repente, não vai funcionar como funcionaria numa condição comum, você bem, você sem esse estresse, né? Então, semana de competição, por exemplo, eu evito discutir, eu evito entrar em qualquer conflito que vai me desgastar. Normalmente eu já falei isso, né, em vídeo aí. Eu sou ranzinza, eu sou na minha, eu evito muita coisa, eu sou antissocial, na verdade. Semana de competição eu tento muito me ausentar de algumas situações que eu sei que podem me trazer alguns tipos de conflito. Eu já cuido da minha parte psicoemocional normalmente. Meia hora por dia eu sempre estou comigo mesmo, né? Faço a minha reflexão, gosto de estar sozinho, eu gosto de me ouvir, eu gosto de conversar comigo. Isso é muito importante porque a gente começa a se entender e colocar as coisas no lugares. Na semana da competição eu intensifico isso, né? No dia um dia antes da competição eu me recolho, faço alguns gatilhos mentais, né? Algumas frases, algumas questões que eu gosto de fazer que me deixam em estado de alerta, né? Estado de competição. No dia antes de sair de casa da competição eu faço meu planejamento ali psicológico, também para me deixar em estado de competição, estado de alerta, e do momento que eu coloco o kimono ali até o final da competição, minha última luta, eu tô fazendo vários gatilhos mentais para que possa me deixar sempre alerta dentro da competição e que eu não perca o foco. Quer ver uma coisa? Você sai de uma luta e vem alguém,
às vezes passa ao lado e puxa um assunto que não tem nada a ver com aquilo ali, às vezes é uma parada de outro momento, ou falar de você, de uma luta de alguém que tá lutando, e tipo assim, pô, legal e tudo, mas você tá no teu momento, você vai lutar, quanto mais focado você tiver ali, melhor. Às vezes, por exemplo, você estava esperando alguém lutar lá, você queria saber o resultado, e aquela pessoa é muito importante pra você, ou você estava esperando muito dela, e de repente ela perde, e aí a pessoa vai te trazer essa notícia, aquilo já te deixa diferente. Pô, Lúcio, aí você está sendo radical demais, mas se você se conhece, né? Então você sabe o quanto que aquilo ali pode te afetar, então é bom evitar. Consegue entender como que esses mínimos detalhes podem fazer diferença? Quando a gente fala de rendimento, quando a gente fala de competição, a gente não está falando das grandes coisas, não, porque as grandes coisas todo mundo se preocupa, o que as pessoas esquecem são os mínimos detalhes, e são exatamente esses mínimos detalhes que fazem a diferença num resultado. O fator emocional é importante? Sim, então a gente tem que cuidar dele. Como eu falei, eu cuido diariamente, tenho meu tempo comigo mesmo, semana de competição eu intensifico, e os 2 dias, né, um dia antes à noite, no dia da competição e durante todo o processo competitivo ali, né, enquanto eu estiver lutando, eu tô cuidando do meu psicológico e tenho os meus gatilhos para estar ativando o meu lado, entre aspas, vou botar assim, parece forte, mas meu lado guerra, né? O que seria o lado guerra da pessoa? Aquele gatilho assim, pô, agora é guerra. Então aquilo ali faz com que você esteja em estado de alerta máximo para poder estar lutando. Isso é muito importante. A pessoa, quando ela desfoca, né? Quando ela não está na luta, ela pode ceder a situações que normalmente ela não cederia. Por exemplo, você está quase sendo raspado, aí tua musculatura começa a queimar, você começa a sentir ali aquele cansaço, ou sentir uma dor que poderia ser suportada, mas você não está no teu alerta máximo e você às vezes cede. Ou tipo assim, tá fazendo mó lutão com um cara muito duro, e aí você tá ali e de repente o cara faz uma entrada, inconscientemente a sua cabeça vai falar assim, pô, não tem nada, pô, se você tomar essa posição, já tá cansado, pô, tá fazendo mó lutão com um cara sinistrão, né? Ou com uma menina, tá? As mulheres. E por incrível que pareça, isso vai passar na tua cabeça ou vai estar implícito em você, o seu subconsciente vai estar tentando te levar a isso, porque a gente tenta justificar os nossos fracassos comparando eles com um sucesso. E tipo assim, não tem comparação. Ou é ou não é, sabe? Se você começar a comparar, qualquer coisa para você basta e aquelas coisas vão se igualar. Por exemplo, fiz um lutão com o último campeão mundial, eu sou igual a um campeão mundial? Não, tu não é igual a um campeão mundial. Tu fez uma luta boa com o cara. Só que no teu inconsciente, isso vai chegar para você e aquilo te basta. Dependendo do que você fala para você mesmo, aquilo te basta. E a ideia é você conseguir trabalhar o seu inconsciente para que isso não te baste. Eu uso uma frase, né? Eu coloco muito essa frase, falo muito para meus alunos, coloquei, tem pouco tempo, se eu não me engano, na rede social, eu comentei uma coisa, que é perder não é uma opção. Então eu não posso chegar, o áudio que eu fiz, que eu postei na sexta-feira, que eu postei no sábado do desafio que a gente fez lá no CTVA, eu falo assim, cara, você vai pra competição, aí você vai lá pra brincar, você vai lá pra conversar, você vai lá só pra fazer uma grande luta? Não existe isso. Se você se inscreve na competição, você vai lá pra ganhar. E isso é a tua única meta. Se você perder, depois a gente conversa sobre isso. Se você não tiver esses gatilhos mentais, se você não amarrar isso bem, o teu inconsciente vai fazer você falar assim, pô, beleza, eu tô indo lá, mas eu não tô treinando direito, então, pô, se eu ganhar uma luta, calma, não é assim que funciona, tá? Não é assim que funciona. Se você é um cara que tem uma meta como competidor, não é assim que funciona, tá? Agora, se você é um cara que não quer ganhar nada, teu objetivo é só curtir o jiu-jitsu, conhecer a arte, aí é com você mesmo. Mas se você é um cara competidor, então você pensa em um dia ser campeão de tudo, campeão mundial, campeão do que você pensa,
assim, que você tem como propósito aí de vida dentro do esporte, isso jamais pode passar pela tua cabeça. Jamais pode passar pela tua cabeça. Você vai fazer uma competição de cuspo à distância, tá? Você vai para ser campeão. Aí, às vezes a gente tem competições testes. O que são competições testes? Presta atenção. São competições que eu vou lutar para testar um novo estilo, tá? Eu sei que nesse caso eu vou estar muito abaixo, muito aquém do que eu realmente sou. Porque eu vou estar testando um jogo novo, testando técnicas novas, testando um estilo diferente de lutar. Mas ainda assim eu vou para ganhar, eu não vou para perder. Não pode ser opção para mim. Se eu perder, beleza. Vou voltar, né, engolir esse sapo e treinar para melhorar esse jogo e ver o que eu acertei, o que eu errei. Beleza? Então, a condição emocional, ela é sine qua non para a luta, né? Quer dizer, ela tem que acontecer ou não há luta. Existe a luta que não acontece de fato. O que é a luta que não acontece? É a luta que está na tua cabeça e na cabeça do teu adversário, que ninguém vai ver. E poucas pessoas, até quem entende jiu-jitsu, não vai ver. O que é isso? Por exemplo, você fez uma pegada, a luta tá igual ali, os dois estão em situações, botar assim, confortáveis de ataque, né? Aí você fez uma pegada e você tá dominando, seu adversário tá sem pegada. Ninguém tá vendo isso. Quem tá ganhando a luta nesse momento? Pro árbitro, de repente ninguém. Mas entre você e seu adversário, quem tá ganhando a luta nesse momento? É quem tá com a pegada. Aí o outro arrancou a pegada e dominou, quem tá ganhando nesse momento? É o que tá com a pegada. Consegue entender essa diferença? Que ninguém tá vendo? Que é aquela luta que não tá acontecendo, mas para vocês dois está acontecendo? Outra frase que eu uso muito para meus alunos é: a luta é um jogo de duas pessoas, tá? Se você não tá mandando, o outro tá. Se você não tá mandando a luta, o outro tá mandando. E aí, consegue entender isso? Não existe empate, de fato não existe. A luta vai estar sempre alguém com um passo à frente. E esse passo às vezes é psicológico, é emocional. Você não precisa saber fazer, mas o teu adversário tem que acreditar que você sabe. É outra também que eu uso muito com meus alunos. Cara, eu não preciso saber derrubar, mas se o meu adversário acreditar que eu sei derrubar, ele puxa. Você não precisa saber passar, mas se o seu adversário acreditar que você sabe passar, ele fica com medo, ele muda a estratégia, ele muda a guarda. De repente o cara joga uma aranha que pra você é horrível, mas você se posiciona bem, bota uma pressão ali e o cara, fala assim, ele vai passar a minha guarda. Não vai nada, tu nem sonha em passar aquela guarda ali porque é tua grande fraqueza, mas o cara acreditou que era tua fortaleza. Aí ele vai e cede essa luta. Consegue entender como o fator psicológico nesse momento ele é fundamental para a luta que não está acontecendo aos olhos dos outros? Só entre vocês dois? Isso é fundamental. Às vezes as pessoas se preocupam muito com a parte técnica, né? Só técnica, só técnica, só técnica. Ah, eu tenho que saber 1 milhão de posições. Ah, não existe isso, cara. Tipo assim, tu pode saber 1 trilhão de posições. Com certeza, muitos dos caras que eu ganhei sabem muito mais jiu-jitsu do que eu. Mas muito mais jiu-jitsu mesmo. A diferença ali foi tática, foi psicológica, foi física, dependendo da situação. Mas assim, quem coordena tudo isso é o psicológico, né? Então assim, se eu estiver bem psicologicamente, eu consigo saber quando que eu vou dar a blitz para passar uma guarda ou para raspar, quando que eu vou tirar a pegada dele. Se eu estiver bem psicológico, eu sei no momento que eu tenho que respirar, no momento que eu tenho que avançar. Consegue entender essa relação? O teu corpo faz o que tua mente manda. Então, primeiro eu vou na cabeça, depois eu trabalho o restante do corpo para poder coordenar isso. Tu pode ter o melhor preparador físico do mundo, tu pode ter, saber quantas técnicas você quiser de jiu-jitsu. Se você não tiver uma boa cabeça, você vai perder. Quantos caras você conhece ou mulheres que são muito, muito boas, mas chega na competição trava, não consegue lutar? Eu conheço vários. E aí? Por que ele não consegue lutar? Se na academia ele dá show? Porque lá é outra realidade. Lá é a realidade que a gente chama da vida ou morte. Você está sendo testado de fato, as pessoas estão te julgando. O que você fizer ali tem gente te julgando. Nem todo mundo consegue lidar com isso. Por isso que o nosso psicológico tem que estar bem trabalhado. Então, a gente tem que criar no dia a dia, você como professor, né? Criar gatilhos mentais,
ou frases motivacionais. Não frases só clichê, mas frases que tem uma relação muito justa entre você e teu aluno, entre a realidade dele e a luta, que são gatilhos mentais, que no dia da competição tu vai falar para ele, vai fazer sentido, mas não que você inventou no dia da competição, mas que vocês já falam no dia a dia, que já dá start da realidade dele. Quando ele estiver ali naquele sufoco dentro de um treino, fale essa frase para ele, para que ele sinta a dor na pele, no cansaço, para que ele sinta a dificuldade física e ele relacione essa dor, essa sensação, à realidade psicológica dele, e ele entenda que essa frase é um gatilho para ele acordar. Consegue entender isso? Isso é fundamental. Então, durante tuas aulas, começa a sacar frases, sabe? Que você vai passar a falar, que vão fazer sentido na tua aula, que vão fazer sentido na dor do teu aluno, e que no dia da competição, quando você falar para ele, ele acorda. Entende? É como se ele estivesse dormindo e você, vamos, vamos aqui pra guerra? É isso que você vai fazer com o inconsciente dele, que de repente ele não precisa saber disso que eu tô falando, mas você sabe. Então, relação. Outra coisa que é muito importante, tá? O teu aluno tem que ter uma relação de confiança no que você fala, no que você faz, tá? Nos exemplos que você dá, muito grande, porque isso também vão fazer diferença na frase que você fala para ele, na segurança de você presente ali, na hora que você falar para ele vai, e ele vai. Consegue entender isso? Isso também é muito importante. E você tem que criar essas relações com ele no dia a dia, conscientemente, para que isso faça resultado no dia da competição. O fator psicológico desestabiliza totalmente um atleta, tá? Por isso que você tem que ter esses gatilhos. O que são esses gatilhos? Esses gatilhos são o que te acorda ou que te retorna para a realidade, tá? Qual seria a diferença? O que te acorda é o que eu faço um dia antes, que eu faço no dia, tá me acordando para ir para a luta. O que eu fico fazendo em cada luta, beleza? E o que me traz para a realidade é, por exemplo, na hora que eu tô no meio da luta, que o meu adversário vai fazer uma posição que me vem na cabeça assim, pô, não dá, ele vai me raspar, e o que me volta para a realidade, não vai raspar não. Hoje ele não me raspa. Isso aqui não vai raspar não. Eu perco o braço aqui, mas ele não me raspa. Eu dá cãibra aqui, meu braço engessa aqui, mas ele não vai me raspar. Eu perco meu dedo, mas eu não largo essa pegada. Eu não vou largar mesmo. Essa é a guerra psicológica que o teu aluno tem que aprender a fazer. Beleza? Mas assim, isso não tem sentido, olha pra mim. Isso não tem sentido se você não faz com você. Consegue entender? Se ele olhar pra você e ver você fazendo as coisas e desistindo, o que você vai falar não vai ter muito sentido pra ele não. Ele pode até tentar seguir, mas não faz muito sentido. Consegue entender isso? Tô falando nem você competindo não, mas o cara te vê treinando, te vê no dia do sufoco, ali treinando, e ele falar assim, caraca, olha só, pô, o meu professor saiu daquela situação, ele tava muito mal, e eu vi que ele tava cansado, e aí ele vai conversar contigo, e você tem aquele gatilho pra tá passando pra ele. Pô, professor, o que você fez? Ele, pô, cara, eu saí dessa posição assim, mas psicologicamente eu tava assim, e eu pensei dessa forma e aconteceu isso. Consegue entender isso? Eu fiz o desafio com a galera agora, sábado. Sabe o que é um desafio? Claro, eu adoro desafio, mas consegue entender que isso também é uma segurança que eles têm comigo? É uma relação de segurança que eles têm comigo? Ei, eu tô com você. É isso que ele tem que... Consegue entender isso? Ele vai sentir isso comigo. Quando eu falar pra ele, eu tô com você, ele sabe que eu tô com ele de fato. Porque eu treino com ele, eu faço o desafio com ele, eu tô no dia a dia com ele. É mais do que uma palavra. É mais do que uma frase. É algo que tem contato. É algo que tem cor pra ele. Porque ele percebe isso. Eu vivi isso com ele. Isso é muito importante. Então, galera, quando a gente fala de fator psicológico e emocional, é isso. É tentar equilibrar a tua cabeça. Para que na hora da luta, teu corpo todo esteja de fato ali. E não só parte dele. Para que a tua cabeça não desvie em nenhum momento. Para que você acredite que as coisas podem dar certo a todo instante. Para que você entenda que as coisas vão dar certo, ainda que tudo diga que vai dar errado. Tá? Para que você consiga tirar o máximo do teu organismo
porque a tua cabeça tá ali de fato. Beleza? Galera, espero ter respondido, tá? Se faltou alguma coisa ou de repente vocês queiram acrescentar, tá? Coloca aí nos comentários aí no grupo e vamos participar. Beleza, galera? Foi um pouquinho aí da minha realidade, né? Do que eu acredito em relação a isso e do que eu faço aí comigo mesmo. Depois, se vocês quiserem, bota aí que eu tenho umas minhas frases que eu uso com os meus alunos e que eu acredito que tem feito muita diferença para mim e tem feito para eles também. Beleza? Você!